Black Clover não só entrou na reta final do mangá, como a guerra mais esperada contra o grande vilão da história começou de fato. O Lucius invadiu Clover com mais 3 novos paladinos, anunciou o final lá, né, do julgamento, aliás, o início do julgamento final, mas ainda faltam alguns paladinos para serem apresentados. Então hoje a gente vai especular quais vão ser os 6 próximos paladinos restantes que faltam aí, né, fazerem parte do grupo dos 12 guerreiros que lutam ao lado do Lucius Ogretz, para que a humanidade seja toda refeita de acordo com as ideologias retardadas do vilão. Então já deixem um like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Não esquece também de ativar o sininho aqui para não perderem as notificações, beleza? Tá vendo esses Funko Pops que eu tô mostrando pra vocês, de animes, um mais lindo do que o outro? Você vai encontrar todos eles lá na Atacado Collections, que tem muito mais variedade de tudo que é obra que vocês imaginarem. Eu trouxe só alguns aqui pra vocês darem uma olhadinha, mas eles estão simplesmente incríveis. Lá vocês vão encontrar Funkos a partir de R$ 74,00, mais ou menos. Olha esse do Jiraiya, gente, como eu tô apaixonada. Tem muita coisa de Naruto, de Demon Slayer, de Jujutsu que vai estrear logo em breve. Esse Sukuna também tá incrível. E você vai encontrar várias action figures também, que você pode clicar no link que tá aqui na descrição para poder conferir tudo e todas as obras que a gente tem aqui na Atacado Collections, tá? Tudo original, direto de fábrica para você poder colecionar com o menor preço. Desde que o Lucius apareceu em Black Clover, a gente já viu ele transformando a Lily numa paladina, né? E depois ela apareceu lá com mais 2 no País do Sol. O Hisu, que era um integrante do Sol da Meia-Noite, que morreu lá no comecinho do mangá, e aquele Yururu lá, que pra mim também... o poder bosta o dele. Depois disso, mais recentemente, no capítulo 354, a gente descobre que a Acer, mãe da Noelle, também está entre os guerreiros de elite dele, junto com Maurice, que sobreviveu à batalha contra os touros negros na luta do Lucifero, e o Morgan, que é o irmão gêmeo do Nat, que também está de volta como paladino. Momentos tristes aí que a gente vai enfrentar junto com o Nat, né? Então a gente já tem 6 paladinos apresentados, e se o Tabata seguir a lenda dos 12 pares lá do Carlos Magno, ainda vão faltar mais 6 para se juntarem nas lutas que ainda vão acontecer. Então, pensando pelo padrão que a gente já viu até agora, dá pra gente fazer algumas apostas de quem vão ser os próximos. Eu acho que já é mais do que óbvio que mais perto do final ali da guerra a gente vai dar de cara com a Alicita transformada em paladina, porque toda a história de vida dela ainda é muito enigmática. Pouca coisa foi revelada pra gente e a melhor forma de trazer essa revelação sobre o fato dela sugar a mana, por exemplo, e a energia vital dos seres, quem é o pai do Asta e tudo mais que cerca ela, é trazendo ela, para ela própria abordar o tema, né? Além de o impacto emocional que vai gerar tanto no Asta quanto no Lieb principalmente. Isso vai ajudar muito a trazer mais peso para a narrativa e pra gente ter aquela desculpa para nada ser tão fácil assim, né? Até porque o Asta e o Lieb juntos agora, eles estão muito fortes e seria muito fácil vencer grande parte dos inimigos que estão aí dando sopa. Então, trazer ela nesse contexto vai criar uma situação perfeita, tanto para justificar que a vitória do Asta não seja imediata, quanto para que ele também possa ter a oportunidade de conhecer a própria mãe dele e um pouco mais sobre o seu passado. Um pouco mais para trás, um pouco antes e também durante o arco de Spade, o Yuno lutou contra o Zenon, portador do Beelzebub, né? E foi por causa dessas 2 batalhas aí que a gente descobriu primeiro que o Yuno era o príncipe do reino de Spade e inclusive que a família Zogretz tinha matado os pais dele, para depois na batalha final entre os dois a gente ter mais informações sobre as origens dele de fato, quem eram os pais, o que aconteceu, essa coisa toda. Então tem um flashback que conta sobre o nascimento do Yuno, como eram as coisas no reino do Spade lá, né, como que os irmãos Ogretz se infiltraram lá dentro da realeza para poder matar o rei e a rainha. Mas depois de todas as batalhas acabarem, a gente descobre que a Ciel, mãe do Yuno, tinha escapado da tragédia com vida. Só que só ela sobreviveu. O marido dela, o Loice, não teve tanta sorte assim. E ele foi pro saco lá que o Dante arrebentou, né? E toda essa proximidade, tanto do Zenon, da Vanek, do Dante, quanto do Lucius com o reino de Spade, né, com os acontecimentos de lá, fazem com que, obviamente, o Lucius tenha informações relevantes o suficiente que justifiquem que ele
ressuscite o Loice como um paladino, para poder trazer ele para essa batalha, principalmente para lutar contra o Yuno. Como o cara era um rei, era extremamente forte, é praticamente certo de que o Lucius vai trazer ele de volta para essas condições e tentar criar ali uma situação bem emocionante em família, porque as batalhas aqui vão ser todas em famílias pelo jeito. Pode parecer que vai ficar meio batido trazer a tríade de novo, mas os 3 irmãos do Lucius são armas que ele não ia poder descartar numa guerra como essa se ele quisesse realmente tomar o controle de tudo. Já foi difícil para os Cavaleiros Mágicos conseguirem vencer o Dante, a Vanica e o Zenon antes, né? Quando eles ainda eram só portadores de demônios. Primeiro porque eles mesmos eram bem poderosos e segundo porque os demônios com que eles fizeram pacto também eram muito fortes, faziam parte dos top 10 mais lá, né, os mais poderosos. Então, se eles voltarem como paladinos, o nível deles vai ser ainda mais alto do que já era antes, porque a gente já pôde ver que até guerreiros que eram mais fracos, quando foram purificados e transformados em paladinos, criaram, né, uma capacidade ali de poder absurda. E a gente ainda tem alguns demônios de alto ranking para serem usados para eles 3, né? Fora que o próprio Zenon possui um pacto diferenciado com o Beelzebub, não se esqueçam disso, né? O Beelzebub foi usado na Lily, mas como a forma de paladina dela foi desfeita, pode ser que esse demônio possa ser pego ali, reinserido no Zenon de novo, e aí ele volta ainda mais poderoso do que antes para uma nova batalha. Na pior das hipóteses, ainda que ele não volte tão poderoso assim, né, é provável que os 3 ali sejam transformados em paladinos, nem que seja para o Lúcio só poder utilizar os poderes deles na reconstrução ali do mundo, dos corpos, enfim, essas coisas. Então, com a tríade a gente tem 3, com o Loice 4 e com a Alicita 5 paladinos novos, mas ainda falta um que inclusive eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre ele, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rei Mago Julius, que até o momento a gente não sabe o quanto ele estava consciente ou não dos planos do Lucius, mas que, de fato, pode ser uma arma ainda a ser utilizada ali, transformada num paladino, já que o Lucius pode criar corpos humanos do zero, do nada, e pegar a alma das pessoas e inserir nesses corpos. E como a alma dos dois dividem aí a mesma casca, não ia ser estranho que o Lucius quisesse tirar o inquilino que tá ali, ó, desde que eles nasceram, sem pagar aluguel, usando o corpo lá, né, para poder criar ali um paladino. Lembrando também que a gente não sabe qual de fato é a magia do Julius, porque a magia do tempo é a magia do Astaró, do demônio. Então seria uma boa revelação para acontecer também numa situação dessas. E se pelo fato deles dois terem nascido no mesmo corpo, a gente também poderia descobrir se eles dividem a mesma essência de mana. O Julius poderia ter também magia da alma, igual o Lucius, né? Poderia ser usado, inclusive, se fosse essa questão, de alguma forma para que o Lucius fosse derrotado caso o próprio Julius não morra aí durante a batalha. Mas eu acho que trazer ele como paladino, né? Logo ele, que era uma figura muito notável, a mais notável do reino de Clover, que tinha um amor e admiração de praticamente todos os capitães, né, e de praticamente todos os cavaleiros mágicos também, e até da população civil, é bem provável que ele venha, né, dessa forma aí para ser mais uma força nessa guerra. Bom, gente, é isso. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham, se vocês acham que essas são possibilidades reais ou se eu tô viajando muito. Não esqueça também do like aqui, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos estralados. Tchau.